você vai descobrir que o seu dia passa por aqui. Em Praia Grande, na Avenida Presidente Kennedy, 3113. Bom, pessoal, então eu gostaria de convidar você agora a participar comigo nesse podcast. O meu convidado é um convidado muito especial, um amigo do coração. Ele também, meu pastor, ele que é aqui da cidade de Praia Grande, mas ele resolveu viajar um pouquinho para longe, foi lá para a terra do Jean-Pierre François, e hoje ele está aqui visitando a nossa cidade, visitando a cidade de Praia Grande, está conosco aqui essa semana, ele, a família dele, vai estar conosco até o final do mês. Estou falando com o nosso amigo, ele que é professor, teólogo e também pastor Alexandre Luquete, o qual já dou uma boa noite, seja bem-vindo, está conosco nessa live. Pastor, a palavra está com o senhor. Boa noite, todo mundo está acompanhando, graças a Deus. Obrigado aí, Léo, pelo convite. Léo é um amigo já de bastante tempo já, e nessa jornada toda tem se mostrado um bom amigo. A gente fica muito feliz, porque a amizade não tem distância. Não tem distância, né? E eu tô bem longe, né? Já pensei em tomar um café lá na tua casa, mas eu desisti porque é muito longe. É muito bem-vindo. Quem chegou lá, todas as pessoas que foram lá, nós recebemos café, croissant. E o croissant lá é bom. Porque é francês, né? Não tem... francês. Mas tem croissant ruim lá também. Tem ruim. Aqui nem no Brasil. Nós estamos falando de... Nós temos padaria nos acompanhando aqui. O pessoal da padaria está aqui, hein? Falar em pão, falar em coisas boas, o pessoal manda muito. Então, se lá tem coração bom e tem coração ruim, aqui também tem coração bom e coração ruim. Cara, a vida lá é igual o disco do Vando. Como assim disco do Vando? É o lado bom e o lado ruim. Então, pra quem sabe o que é disco, a piada faz algum sentido. Não, pessoal, tem gente que não vai lembrar, porque nossos cabelinhos já estão um pouquinho branco, né? Disco, o pessoal vai lembrar de CD, de disquete. Disquete. Da tua época, hein? Não é da minha, não, hein? Vamos. Não, vamos falar. Olha, mas o gostoso é o seguinte, que eu tive com ele essa semana, falei, pastor, eu vou chamar de Luquete pelo respeito também, e olha, aqui eu vou pagar o café pra você, mas eu vou lá tomar um café. Não, pode ir, vai tomar um café lá, que lá eu pago. É por minha conta, mas só que é muito longe, França é longe. Eu vou deixar o dia que eu puder, eu vou fazer visita lá, com certeza, juntamente com toda a sua família. Olha, eu fico feliz. Mas... sem mais delongas, vamos falar um pouco da França. Não, hoje não, esse mês já, o mês que vem tá fazendo um ano que você foi para lá? Faz um ano, tá fazendo um ano no final do mês que a gente foi para lá. É uma história muito legal da gente... É uma aventura, né? Da realidade é uma aventura. É uma loucura, uma aventura, foi de tudo. Mas a gente tinha bastante convicção, a gente olha para trás agora e tem certeza, Deus queria a gente lá. Deus, não tenho dúvidas alguma. Já não tinha antes de ir, mas assim, eu saí do Brasil meio como Abraão. Será que eu vou? Será que vai? Que dá certo? Que a gente ia, assim, mas como ia, o que a gente ia encontrar lá, como é que a gente ia se virar, isso a gente não sabia, porque eu nunca tinha colocado o pé na Europa. Assim, nunca... Tem parente lá? Tem amigos? Parente, eu tenho o meu... bisavô que nasceu na Itália, mas já morreu já, né? Então, mas já tá lá, um pezinho lá, né? Tem uns parentes distantes, tem amigos lá, isso também ajudou bastante. A gente tem amigos, pastores brasileiros que estão lá. Inclusive, depois eu conto aqui uma historinha com um amigo, quem tem amigo tem tudo. Então, a gente tem amigos lá, então, assim, não era 100% desconhecido, mas eu nunca tinha colocado o pé lá. Família, esposa, não, a esposa ninguém foi comigo, né? Não, foi agora, né? Mas não tem parente lá, ninguém. Graças a Deus eu não tinha esposa lá, tinha esposa só aqui. Não é pegadinha, não é pegadinha. Rapaz, tentou, mas Camila, não vou apanhar não, é brincadeira, hein? Tentou, mas não conseguiu. Não. Esposa foi comigo, esposas, filhas, a gente foi, nunca tinha colocado também o pé na Europa, a gente não sabia, eu não falo francês. Não fala, mas já aprendeu, já tá? Deve estar falando, está pedindo pãozinho em francês? Não, o básico eu já estou resolvendo. Assino uma repartição pública, atender uma ligação, pedir pardon, je ne sais pas parler français. Não, fala devagar aqui, como é que é o negócio aí? Pardon, je ne sais pas parler français. Qu'est-ce que c'est? É assim, desculpa, eu não sei falar francês. É a primeira coisa que eu aprender. Já fala pra pessoa que não sabe. O francês é bem interessante. Assim. Se você falar bom dia, por favor, e me desculpa, cara, você já consegue resolver metade dos problemas.
Se você não falar bonjour, s'il vous plaît, cara, você tá lascado. E o francês consegue ser muito mal educado quando quer, mas muito mal educado. Agora, se você se aproximar do cara com um jeito, ele é bem gentil. Então a gente não tem passado problemas nesse sentido, a gente inclusive encontra bastante gente legal com a gente, mas nesse sentido, assim, seja humilde, entenda a sua limitação, entenda que você é o estrangeiro aqui e tal, vai engolir um sapo. Quem diria minha avó, boi na terra dos outros, Exatamente. é vaca. Você vai engolir um sapo, mas aí tá tudo certo. Mas você é o estrangeiro lá. Então, assim, eu não falava, continuo não falando bem o francês, me viro. Eu faço um curso de mestrado que é inteiro em francês, apresento trabalhos em francês, mas eu não falo francês, eu não falo bem o francês. Agora eu vou ter que pregar em francês, a partir do mês que vem eu começo a pregar lá em francês. Meu Deus do céu. Mas eu não falo francês. Mas vai falar em línguas estranhas, né? Vai ser, a gente tá orando para que eu fale em português e cada um entenda no seu próprio idioma. Essa é a nossa luta. Mas Deus tem dado graça. Assim, me diz uma coisa, muitas que estão nos acompanhando aqui, vai querer conhecer um pouco mais, como é que surgiu essa vontade, esse desejo de ir para a França? Vamos lá, é uma coisa antiga que a gente percebeu depois que Deus estava preparando, a gente não fazia ideia, a gente não fazia muita ideia do futuro, então assim, depois que o negócio estava acontecendo, eu achei um caderno de oração e desde 2018 a gente orava pela França. Mas o nosso... Aí assim, no meu caderno de oração tinha lá Projeto França. Mas o que era o Projeto França? Era visitar uns amigos que é pastor, o Alexandre e a Ana, que são nossos amigos. O Alexandre é pastor, ele era pastor nessa cidade onde a gente está. Agora ele está mudando para Paris. Agora, quando eu falo agora, neste exato momento... mês. Esses dias. Assim, poxa, que precisão. Assim, agora mesmo. Ele foi uma das pessoas que nos recebeu lá, ele, o Jorge, o Cícero. Gente, se alguém da Cruz Huguenote estiver assistindo aí, beijo para vocês, um abraço. E daqui um pouco eu já conto o que é a Cruz Huguenote. Não, depois você contar, né? Já vou ficar curioso, você tá falando, mas continua. Vou contar. Então, assim... Então, o nosso projeto França de 2018, que tem no meu caderno de oração, era a gente juntar dinheiro para passar uns dias na França, hospedado, quem tem amigo tem tudo, a gente ia se aproveitar da hospedagem de baixo custo na casa dos amigos na França. Era isso que a gente queria. Então, essa era a nossa oração. E aí as coisas foram acontecendo. No meio do caminho, Deus nos abençoou com a cidadania italiana, que era uma coisa que eu queria muito, mas não tinha condições, e um primo abençoado. A gente é muito agradecido a ele. Ele entrou com processo na justiça lá na Itália, me incluiu no processo dele. E fomos abençoados com a cidadania italiana, e aí a gente começou a pensar, assim, o Projeto França, a gente pode passar um tempo, né? Já tem um passaporte, se imagina. E aí ele, legal, e a gente orava, mas era assim, a ideia era essa. Nesse meio tempo, a gente foi estreitando tanto a amizade com o Alexandre, que já era amigo de muito tempo, mas a gente começou a conversar sobre ministério pastoral na França, e fui me envolvendo com essa missão chamada Cruz Huguenote, que não é uma missão, é uma fraternidade que dá apoio a pastores brasileiros para trabalharem na França. Missionários, seria? Missionários, pastores, para irem para a França desenvolver um ministério evangélico lá. E eu comecei a me envolver com o Jorge já conhecia desde que eu fiz teologia, já vai ser os 30 anos aí. Nossa, meu Deus. Vai chegando a 30 anos aí que eu comecei a fazer teologia. E aí nós começamos a conversar e começou a surgir essa vontade, mas ainda era assim, era só uma vontade, não era nada demais. Seria legal e tal, porque na França, 3% da população francesa não é católica, é cristã não católico. Cristão não católico, o que é? Evangélicos, protestantes e assemelhados. Assemelhados. É isso. Então você tem é pouco.
E você tem uma defasagem de liderança religiosa na França. Não é só defasagem de pastor. Não tem pastor, não tem padre, não tem rabino, não tem... Nenhum líder espiritual. O líder espiritual está em decadência, a função líder espiritual está em decadência na França, como todos os cargos de liderança na França. O francês não quer liderar nada. O francês entendeu que isso aí não compensa, cara. Entre ser gerente e ser peão, a diferença do salário é muito pequena. Então melhor ser peão. Melhor ser peão. É bem diferente do Brasil, né, pastor? Porque hoje o pessoal, e eu só vou cortando o senhor, o pessoal dá de tudo para ser um pastor, porque ele acha que é um cargo elitizado, é um passo para chegar do lado de Deus, né? Porque eu sou pastor, ainda dá carteirada, né? Que eu quero ser pastor, e lá na França, precisando de pastor. Um dos problemas. Lá na França é um passo para baixo. Ah, sério? É sério. É o contrário. É o contrário, é um passo para baixo. Você vai ganhar mal, porque as igrejas são pequenas, você não tem status político, social... porque aqui o status, a vaidade, o status é alto. Não, né? lá não existe isso, cara. Vou só lembrar, só para dar um detalhe, o pessoal que está acompanhando nós aqui pela live, o pastor vem da denominação batista, tá? É bem diferente de algumas outras denominações, né? E a batista e a outra que é a presbiteriana é bem diferente das assembleianas, né? Então é só para que você esteja acompanhando a nossa live, para você entender um pouco, para inteirar no assunto, por isso que ele falou em valores de receber, né? Uhum. Os valores agregados. Pode continuar, pastor. Não só valor agregado, não é só valor de salário, é valor social, status social. Então, por exemplo, eu estudo numa das instituições mais importantes da Europa e os caras acham que aceita aquilo lá. A pessoa me pergunta, o que é isso aí? Eu falo, não, é uma faculdade de teologia e a galera não conhece. Não sabe o que é teologia? Não tem, assim, a intimidade? Não é igual aqui, é muito diferente. Poxa. É muito, muito diferente mesmo. Assim, é uma realidade completamente outra. Então você pensa o seguinte... Você vai entrar num mundo muito diferente daqui. Porque mesmo o batista, o cara é pastor. E se tiver uma igreja grande, então, o cara tá... É um passo para chegar, para ser Deus. Não é um passo para ser Deus, mas você tem um status social, dá uma coisa assim. Lá não. Lá você desceu para baixo. Vou usar um pleonasmo aqui. Então isso afasta muita gente. O cara vai, e assim, média salarial de um pastor na França é um salário mínimo. Caramba. O salário mínimo lá... Do Brasil. Não, salário mínimo de lá. O salário mínimo... Quanto é o salário mínimo? Vamos matar minha curiosidade lá. Uma ideia. Cara, o salário mínimo na França, mais ou menos, bruto, 1.800. R$1.800? Não, 1.800 euros. Euros? Ô, louco. Ô, louco não, né? Você ganha em euro, mas gasta em euro, né? Assim, o salário mínimo dá pra você viver. Uma vida simples, uma vida sem luxo. Depois a gente fala o que é viver sem luxo na França. Mas é uma vida sem luxo, uma vida simples. Mas dá pra você viver. E aí o cara pensa assim, cara, eu vou ganhar um salário mínimo pra encarar essa bomba enorme ou bater carimbo numa repartição pública. Vou bater carimbo na repartição pública. É muito mais simples. A vida é muito mais simples. Mas o salário vai ser quase o mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, médico na França. Um médico ganha mais ou menos o dobro do que o enfermeiro. Sério? Então, assim... Estuda muito para ser médico? Muito mais, mas não existe esse comércio da saúde igual tem aqui. Então, por exemplo, se você tem um casal de enfermeiros e um médico solteiro, o casal de enfermeiros vai ter um status social maior do que o do médico. Poxa...
serviços, lazer e alimentação. Pra sua rotina, a melhor opção. No Shopping Pátio Aviação tem de tudo, venha conferir. Você vai descobrir que o seu dia passa por aqui. Tem muita notícia ruim lá do Brasil, lá fora? Não, cara, quem fala do Brasil assim? Ninguém dá muita trela. Cara, o Brasil é inexpressivo. O Brasil é inexpressivo, de verdade. Vou te falar uma das coisas que eu li, assim. O Lula tentou se meter ele tenta se meter num monte de coisa. Ele tentou se meter na guerra da Ucrânia e tal. E eu parei pra ver um podcast de um cara muito sério. Francês, né? Francês. Não é o meu, é claro que o meu não é sério. O meu aqui tá sério hoje só. Não contei nenhuma piada, eu tô sério hoje. Muito sério, fez uma análise muito legal. E aí, assim, a análise do cara, quando ele falou sobre o potencial político do Brasil, ele falou assim, cara, o Brasil tinha que ser uma potência mundial, mas o Brasil flerta com a insignificância. Essa foi ele falando do papel do Lula, no debate da guerra, e aí ele usou essa frase que me marcou, assim, o Brasil flerta com a insignificância. O Brasil deveria ter uma postura diferente, mas cara, os cara não se posicionam, isso há muito tempo. Economicamente o Brasil não se posiciona. Vou fazer dar um exemplo aqui. O Trump botou um monte de taxa. Vai taxar todo mundo. Tem uma entrevista em inglês de um político importante chinês, o cara falando um bom inglês, e aí ele solta assim: nós estávamos aqui como país antes dos Estados Unidos, e quando os Estados Unidos desaparecer, nós continuaremos aqui. Então nós não estamos nem aí para a taxa do Trump. A gente não vai ceder ao que ele quer, ponto. Quem tem que vir negociar com ele é a gente. Não é que os Estados Unidos foi lá negociar. Foi lá, negociou. Eu falei, é isso que falta, assim, ó, cara, a gente não vai ceder, ponto, acabou. A gente vai se posicionar aqui enquanto país, enquanto nação. Eu acho que falta muito pro político, pro país, pro brasileiro mesmo. Assim, eu sou brasileiro e tenho orgulho de ser brasileiro, assim, ó, tem uma cultura, tem uma história, falta se posicionar, falta uma coisa, assim. Mas assim, voltando assim, se tiver um convite eu volto, pode ser que volte. Hoje eu não volto porque eu não terminei o que eu fui fazer lá. Eu preciso terminar o que eu fui fazer. Depois pode ser que a gente... Eu vou fazer um corte aqui, tá? Eu vou fazer um corte disso daqui porque eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando como está te abençoando lá. Não. E se tiver algum convite, que seja um convite em euro. Pode ser um convite real. Não tem problema não, cara. Meu negócio não é dinheiro. Assim, meu amor não é o dinheiro. Assim, hoje, eu sou 6 vezes mais pobre do que eu era 2 anos atrás. Pobre lá é mesmo que o pobre aqui? Só pra gente fechar nossa conversa, nosso bate-papo. O pobre brasileiro é o meu pobre francês? Não é. Cara. Você é rico lá? Lá eu sou bem pobre. Pobre de maré, pobre de maré. Assim, sou bem pobre pro padrão francês. Claro que assim, tem a fila anda, a fila para trás de mim é grande, assim, tem gente mais pobre, tem morador de rua, tem mendigo, tem moradia indigna, como eles chamam, tem outro nome, mas é uma moradia indigna, então assim, eu moro bem, eu moro num bom lugar, assim, a casa que eu moro é mó legal, cara. Mó legal. É bem legal, eu moro no sótão da faculdade. Eu moro no sótão de verdade, assim, mas é um apartamento grande, então eu acabo me aproveitando do jardim da faculdade. Aí assim, a gente tem um jardinzão lá enorme e tal. Moro perto do VLT, lá chama Tram, né? Mas a gente mora perto do VLT, que é o VLT lá. Moro perto de linha de ônibus, perto do centro. Não tem bairro ruim na cidade, tá? Na cidade onde eu moro não existe esse negócio de bairro ruim. Todos os bairros são bons com características diferentes. Aí tem um bairro que é melhor do que os outros, afinal de contas, rico tem em todo lugar, lá tem rico também. E tem um bairro que é um pouquinho pior. Mas aí foi muito engraçado. Eu comprei um negócio pela internet e fui buscar lá no bairro ruim. Aí fiz um vídeo mostrando para um amigo meu, tô entrando na quebrada. E aí mostrando a quebrada. Cara, a quebrada é muito boa. A quebrada lá é uma zona sua aqui.
Cara, a quebrada lá é tipo a Guilhermina aqui. É a quebrada, cara. Então, assim, meu estilo de vida é muito simples pro francês. Assim, eu recebo, não tenho vergonha de falar, eu recebo cesta básica, tô pleiteando a ajuda do governo, a gente passa perrengue financeiro, mas assim, quando a coisa tá ruim, eu tomo vinho francês. Que é isso? Eu tomo vinho francês pra esquecer. Tem queijinho bom lá? Você come queijinho bom lá? Queijo que é assim, laticínios é um negócio, é uma loucura, cara. Pra quem, se você gosta de queijo, o seu país é a França. Tem uns 80 tipos de queijo. Vinho, queijo. Vinhos, queijo. Então, assim, o nosso padrão de vinho é de 2 euros. É o nosso limite. E assim, a Coca-Cola custa 3, 4 euros e o vinho... A água mineral custa às vezes 2,50 e o vinho custa... O vinho bom, já é um vinho bom, 2 euros. Caramba. Já é um vinho bom. Então a gente toma um vinho legal, assim, não sou alcoólatra, tá? Não é a pessoa que bebe, não. O cara bebe, o pastor bebe. Não. Gente, o vinho não é pecado, tá? Nem aqui, nem lá. Se te falaram que repense aí. Depois a gente pode ter essa... Vem pro próximo podcast. Mas então a nossa vida é bem simples, a nossa vida é bem regrada, assim, a gente, no limite, eu compro roupa de brechó, que é um esporte nacional, assim, o francês compra roupa de brechó, é um capítulo à parte, assim, falar dos brechós da França é um negócio bem legal, mas a gente compra roupa de brechó, a gente participa de mercado de pulga, mercadão, assim, mercado de pulga o que é? Você tem um monte de coisa em casa, aí um dia tem um evento lá que todo mundo tem tranqueira em casa, passa lá para vender o que está encalhado em casa. Então você vai lá, as pessoas vendendo, a gente recebe doação, recebo doação do Brasil para lá, que nos ajuda muito financeiramente, a gente precisa dessa ajuda. E a gente, enfim, a gente tem uma vida simples. Ter uma vida simples lá é tipo ter vida classe média aqui no Brasil. Entendi. Então eu consigo, numa vida simples, fazer umas viagenzinhas. Eu não chego a fazer viagem pro exterior. Você fala, viagem pro exterior, cara. Eu moro a 300 quilômetros da Itália e a 280 quilômetros da Espanha. Então, olha, fazer viagem pro exterior é ir pro interior. É ir daqui para Campinas. É daqui para São Carlos e daqui para Campinas. Essa é uma viagem pro exterior. E a vida na Espanha é mais barato do que na França. Então, assim, você acaba... passeando lá na uma Espanha. Coisa legal, quem recebe ajuda do governo, tipo Bolsa Família, recebe auxílio férias. Sério? Sério, cara. Então, porque eles, assim, não é porque você é pobre que você não vai passar férias. Pobre passa férias. Pobre passa férias, cara. De verdade. Então, assim, no verão, os caras falam assim, não, você vai para um hotel, você vai com o governo pagando. Que legal, que legal. Dinheiro do imposto. Então a gente passa o estilo de vida que a gente tem sem um estilo de classe média. Mas nosso estilo de vida é muito simples. É muito, muito simples. E a gente gosta muito. Assim, a gente gosta. Que gostoso, que bom, né? Que bom que você conseguiu e está conseguindo se adaptar, a família está se adaptando. Fico feliz porque muitas pessoas que às vezes pensam, o Luquete foi para lá, não. Tá bem, sim, né? Tá graças a Deus, que bacana. Fomos com uma convicção que Deus nos deu. Não fui lá para ostentar, para nada, muito pelo contrário. A gente sofre, cara. Já diz o hino, temos por lutas passadas umas terríveis cruéis, mas o Senhor livra delas, seu servo serve. A gente passa por muita luta mesmo, mas a gente vê a mão de Deus em todas as coisas, cara. Vou só contar um último testemunho. Pode aqui. Contar. Quando a gente estava para vir para cá, agora, a gente chegou e fica aí até o final do mês. Era tudo caro, era tudo difícil para a gente chegar até Barcelona, que a gente pegou o avião de Barcelona para cá, que era o mais barato. E eu vim de carro, estava indo de carro de Montpellier para Barcelona com o meu carro. Assim, eu tenho um carro lá. Pastor, tem carro francês. Francês, mano. Todos os carros são franceses. Não, nem todos os carros são franceses. Mas o francês sabe que o carro dele não é o melhor. Ele acha que é bom, mas não é o melhor. Eu estava indo lá com o meu C4 2012, 300 mil quilômetros rodados, a diesel e tal, isso tudo. E o carro quebrou no meio da estrada. Como um bom carro francês, quebrou no meio da estrada. E aí encostamos, cara, pensa no desespero com 2 crianças, a gente assim, no meio do nada, no acostamento,
sol, porque tá tendo uma onda de calor lá, sol de 40 graus, a gente tendo que pegar um avião. Cara, o que a gente faz? Eu não sabia nem para onde ligar. Pego o papel do seguro, não tem um telefone, no papel que eu tava, para onde eu ligo. E aí liguei pro bombeiro, sem falar francês direito. O 93. Não, lá é 112. Ligo pro bombeiro, assim, ó, tô nessa situação aqui, tô pera, desculpa, eu não falo bem francês, o senhor tenha paciência, aqui eu posso ajudar, meu carro quebrou, tô na beira da estrada, tá correndo algum perigo? Não, o único perigo é estar no acostamento de uma estrada. Vou passar o senhor pro departamento de suporte da estrada. Aí o bombeiro me transferiu pro suporte da estrada, tipo a Ecovias de lá. Sim. E aí o rapaz da Ecovias francesa, me atende muito educadamente, muito gentilmente, explicou toda a situação. Tá? Ele falou, no máximo em 30 minutos o guincho estará aí para te socorrer. Não deu 20 minutos. O guincho chegou lá, um outro cara muito educado, guinchou nosso carro, levou pro meio do nada o carro, assim, levou para uma oficina Renault, aí era assim, ambiente climatizado e tal, mas a oficina eu nem sei onde é a oficina. Eu ainda não sei onde é a oficina, meu carro tá lá até agora. E aí o carro, que até agora não descobriram qual era o problema do carro. Meu Deus do céu. O carro está lá há uma semana, e aí deixamos o carro lá. Aí o que a gente faz? Liga pro Cícero. Quem é o Cícero? Cícero é um pastor que era pastor aqui em Santos, e agora ele é pastor lá na França também, é nosso amigo. E Cícero, socorro. Cara, não, peraí que eu tô chegando aí. Cara, ele foi até lá a oficina, no meio do nada, pegou a gente e levou a gente até Barcelona. Porque se ele não levasse, a gente perderia o avião. E aí, pra gente, cara, tava tudo certo. Aí contando pra uma amiga minha, aí eu falei assim, então, a gente falou assim, cara, ela assim, cara, Deus gosta muito de vocês. Seu carro quebrou na estrada, você tinha um amigo que morava 60 quilômetros onde você estava, e esse amigo estava à disposição para ir lá, te pegar e levar até o aeroporto, pra você não perder o avião. Eu falei, Deus gosta muito de você, cara. Aí eu parei para pensar, realmente, qual a probabilidade? Aí eu pensando assim, se eu estivesse indo daqui para Campinas, para quem que eu ligaria? Eu não tenho ninguém para ligar daqui para Campinas, cara, estaria lá perto. E aí, no meio da França, no meio do nada, aparece um anjo do Senhor que nos leva até ao aeroporto. Deus gosta muito da gente, cara. Deus. Sim, apesar do perrengue, do carro quebrar numa estrada, o máximo que a gente ficou na estrada foi meia hora. Então, o tempo da gente achar o telefone, ligar e o cara chegar, nós ficamos ali no máximo 30 minutos. As crianças nem perceberam o desespero que o pai estava, o desespero que o pai e a mãe estavam ali. E aí a gente foi para um lugar legal, Deus abençoou. Assim. Deus é bom, né? Ele não desampara. Eu falo, e para quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar posteriormente, não desista, continue acreditando. Confia. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu falo porque eu vivo isso. Confia em Deus. O Senhor vai abençoar. Confia no Senhor, na sua palavra. Não confie em profetada. Não confie em profetada. Tô falando porque assim, se perguntar da cena evangélica brasileira, eu vi esses dias aí um moleque de 14 anos. Viralizou aqui. Cara, aí na hora eu ainda pensei assim, tem um pessoal que tá achando que quando o anticristo chegar, eles vão perceber e vão se livrar do anticristo. Chega um pirralho de 14 anos falando The King of the Power of não sei o que, o cara cai na lábia do moleque, cara. Assim é fácil. E nem é o anticristo. Cara, não crie, não confie em profetado. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é aquilo que vai te salvar, é aquilo que vai orientar a sua vida. É isso. É isso que eu vivo, é isso que eu prego, é isso que é isso que me move. E é isso que eu ficaria aqui mais 3 horas falando só do que Deus fez nos últimos 18 meses na vida minha e da minha família, de como o Senhor abençoou de formas inimagináveis. Continuamos passando perrengues, mas a gente tem visto o quanto Deus tem feito na nossa vida. Então confia no Senhor. Confia no Senhor e aprende o idioma. Porque Deus abençoa, mas não interpreta. Aprende o inglês. Filho, vou te dar 2 conselhos, você que está assistindo. Primeiro, leia a Bíblia todo santo dia.
assim, leia, devore a Bíblia. Segunda coisa, aprende inglês. É isso. Aprende inglês que a sua vida muda. E se der tempo, aprende o francês também, tá? Porque aí é chique. É chique. O francês é chique. Gostaria de agradecer imensamente você. Pastor, muito obrigado, carinho muito grande você ter aceitado vir, sobreviveu. Olha que você viu que eu não fiz nenhuma piada, fiquei tão quietinho. Nós não falamos nada engraçado, foi um negócio muito sério, mas eu gostaria de convidar ele para uma próxima live. E você que nos acompanhou aqui no podcast Conexão Giro, muito obrigado, uma boa noite para você. Curta, compartilha, comente, esteja conosco amanhã, tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite. Se você gostou, comenta aí, aguardo você amanhã. Valeu, pessoal, até a próxima.